Fala devs, Felipe Brito aqui. Nesse vídeo a gente vai fazer um robô que vai ficar monitorando o valor do Bitcoin. E a gente vai criar uma regra de negócio bem legal aqui. Se aquele Bitcoin chegar a determinado valor, ele vai mandar uma notificação no sistema e a gente vai acompanhar isso aqui em tempo real, né? Caso a gente queira fazer uma compra ou qualquer outra coisa. Bom, a gente vai fazer esse robô utilizando o C#, tá? Se você ainda não tem conhecimento em C#, dá uma olhadinha lá na série de vídeos de introdução ao C#, tá aqui disponível no canal. E a gente vai estar utilizando o template Windows Forms, beleza? Então eu vou selecionar aqui o Windows Form app, vou dar um Next. Vou dar o nome do meu projeto aqui de Bitcoin Bot. Dá um Next. Vou deixar por padrão o Framework 6.0 e dar um Create. Bom pessoal, já estou aqui com o projeto criado, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é instalar os pacotes que a gente precisa para fazer a automação. Para isso a gente vai usar um framework chamado Waze.automation. Tem até um vídeo aqui no canal explicando como funciona essa plataforma, tá? Então eu vou aqui em Tools, eu vou em Nugget Package Manager e vou acessar o gerenciador de pacotes do Nugget. E aqui eu vou digitar Waze.automation. A gente vai selecionar aqui o pacote, vamos pegar a versão mais atual e instalar aqui no meu projeto. Vou dar OK, aceitar, perfeito. O outro pacote que a gente vai estar utilizando aqui, a gente vai utilizar o Selenium WebDrive .chrome Drive, tá? Esse aqui é para a gente conseguir acessar o navegador do Chrome, né? A gente conseguir simular comandos dentro do Chrome. Então eu vou selecionar a versão mais atual aqui, tá? O ideal é que seja a mesma versão que esteja no seu navegador, tá? Então vou deixar aqui a versão mais atual e vou dar um install. Prontinho, já tem os pacotes instalados, vou fechar aqui a aba do Nugget. E a gente vai dar uma melhorada nesse front-end aqui, tá? Nessa interfacezinha aqui do Form. Então vou abrir aqui a minha caixa de ferramenta, aqui em Toolbox. Vou abrir também aqui na minha parte direita as propriedades, só para a gente ter uma visualização melhor. Então eu vou começar mudando o título aqui do meu formulário, ao invés de Form 1, eu vou chamar ele aqui de Bitcoin Bot, beleza? Vou alterar aqui a imagem de fundo, o meu background image, e vou importar aqui uma imagem que eu peguei da internet. Então eu vou aqui em Local Resource, Import, vou colocar essa imagem aqui, beleza? Eu vou alterar aqui a forma de apresentar essa imagem, tá? Ele está aqui como tile, vou colocar como street, que aí ele pega a imagem completa e meio que estica na tela, né? Prontinho. E vou colocar aqui um botão, né? Vou colocar na verdade dois botões. O primeiro botão vai ser para a gente iniciar o robô, então eu vou alterar aqui o name dele, tá? Vou botar aqui btn start. Isso aqui é mais para ter um padrão melhor de código. E vou alterar o texto aqui, vou chamar de iniciar robô de coleta, que é o robô que vai ficar fazendo ali a leitura do Bitcoin. É um robô de leitura, né? Leitura, robô de leitura. Pronto. Eu vou alterar também o design desse botão, tá? Eu quero botar um botão bem bonito. Então eu vou colocar aqui um background image. A gente vai botar uma imagem de fundo ali. Ficar bem legal essa imagem que eu peguei na internet, né? O legal é que sempre pega uma imagem PNG, que aí vai dar para fazer um efeito transparente, né? Ele ficou com a imagem toda distorcida aqui, então eu vou mudar aqui o background image do layout, né? De tile para street, e ele pega toda a imagem e coloca ali. Quero tirar essa cor cinzenta aqui do fundo, então aqui no back color eu vou aqui na parte de web e seleciono transparente. Ele ainda não tirou, então eu preciso mudar o estilo do meu botão, tá? O meu flat style aqui ele está como standard, vou botar ele aqui como flat. E aí agora eu tenho o meu botãozinho aqui legalzinho. Agora tem um detalhe aqui, ele está mostrando uma borda ainda. Era aí, sacana. Então aqui no meu flat appearance eu consigo acessar a propriedade da borda. Então eu vou colocar aqui borda 0, para não ter borda. E prontinho, a gente já tem o nosso botão aí para iniciar o robô de leitura. Vou aumentar o tamanho da letra aqui em fonte, vou colocar 14 para ficar um tamanho. Ih, 14 não, ficou lá. Vou botar 12 para ficar um tamanho bem legal. E vou fazer uma cópia desse botão, tá? Eu já pensei aqui, a gente vai ter um robô para fazer a leitura
E assim que ele encontrar, assim que o valor da cotação do Bitcoin estiver no valor que a gente desejar, eu quero que ele faça a compra já do Bitcoin. Então eu vou ter um outro botão aqui que ele vai fazer. Eu vou mudar aqui o título. Eu vou chamar de comprar Bitcoin. Beleza? Prontinho. Então a gente tem dois botões aqui, um para iniciar o robô de leitura e outro para comprar o Bitcoin. Eu vou alterar o name dele aqui, né? Ao invés de botão, eu vou chamar de BTN comprar. Beleza? Prontinho, nosso front-end está pronto, tá? A gente vai começar agora a montar a nossa rede de negócio para poder fazer um robozinho. Então vou reduzir aqui essas abas e a gente vai acessar a aba aqui do Solution Explorer. Vou até fixar ela na tela aqui para ficar melhor para visualizar. Como é que vai ficar a nossa arquitetura, tá? Eu vou criar uma pasta aqui dentro chamada Driver, que aqui dentro dessa pasta vai ter o meu arquivo que vai fazer ao processo de automação. Eu gosto de separar assim para ficar mais simples, ficar mais enxuto o código, né? Caso você precise fazer uma manutenção. Então aqui dentro eu vou criar uma classe e eu vou chamar essa classe de, deixa eu ver, Bitcoin Driver. E essa classe que vai ser responsável por todos os meus processos relacionados a Bitcoin, né? Para fazer a leitura e também a compra. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser importar o meu, herdar na verdade os métodos da minha classe web lá do Waze.automation. Importou, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa aqui eu vou criar um método que ele vai me retornar um long, né? Um decimal na verdade, chamado obter cotação. Esse método que ele vai acessar o site lá para a gente poder pegar o valor da cotação. E o que é que eu vou estar fazendo aqui, tá? Primeiro eu vou verificar se eu já tenho algum driver rodando. Se eu tiver um driver rodando, eu não inicio o meu navegador, tá? Se o meu driver ele for vazio, aí sim eu inicio, beleza? Então eu vou dar aqui um Start Browser. Ele só vai iniciar o navegador se eu não tiver já um rodando. Se eu já tiver um rodando, eu não preciso iniciar um novo. Aí ele permanece o mesmo lá, porque senão a gente vai ficar com um monte de aba aberta toda vez que o robô acessar um sistema, beleza? Então ele verifica se está nulo, se estiver nulo, ele acessa, beleza? Ele vai lá, inicia o navegador, acessa o site. Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui, né? A gente não vai acessar diretamente o site do Bitcoin, ou o mercado Bitcoin, até porque seria uma automação muito complexa para fazer. Então a gente vai fazer algo bem simples. A gente vai acessar o Google, vai fazer o robô digitar lá a cotação Bitcoin e vai pegar o valor que ele traz lá na pesquisa, beleza? Então vou colocar aqui o link do Google, certinho? Eu vou até abrir aqui o Google para a gente ir simulando o passo a passo. Então ele vai acessar esse site. Ele vai chegar nesse campo de pesquisa e vai digitar cotação, vai fazer isso aqui, né? Cotação Bitcoin, já está até aqui embaixo. Então, a gente vai precisar que o robô acesse esse campo aqui, tá? Gente, se vocês ainda não têm conhecimento sobre essa parte de elementos, sugiro fortemente que vocês acessem o vídeo lá de introdução, né, de automação, que eu explico basicamente como é que funciona para mapear esses campos. Mas só recapitulando, você pode apertar F12 ou em cima do campo, clicar com o botão direito e selecionar inspecionar. E ele vai te mostrar exatamente aqui o campo que a gente quer fazer a automação, né? A automação ele utiliza esses elementos da página, né? O name, o ID, o expert. A gente vai estar utilizando aqui o que a gente puder aqui de elemento. Então o elemento que a gente vai estar pegando aqui vai ser o name, ó. Esse campo ele tem um name que é o name key. Através desse elemento eu consigo mandar comandos do teclado. Como é que eu faço isso? Então aqui, né, eu estou abrindo o navegador, eu estou utilizando o método navigate para acessar essa página e vou agora usar aqui o assign value para poder enviar comandos. Então, eu vou chamar aqui meu type element, eu vou aqui no meu atributo name, né, e ele me pede qual é o elemento. Vou passar aqui o elemento key, o nome do elemento que está aqui, tá? Se aqui fosse outro nome era outro. E qual é o valor que eu quero passar. Então vai ser cotação Bitcoin. Beleza, ele vai enviar esse comando aqui para cá. Cotação, ele vai fazer basicamente isso aqui que eu estou fazendo. Depois que ele fizer isso, eu quero que o robô aperte o botão Enter
para ele já fazer essa pesquisa aqui. Então, como é que vai ser aqui? Aqui dentro do Waze.automation, cada atributo desse, ele me retorna um WazeReturn.web. E dentro desse cara, a gente consegue acessar os elementos desse botão. Então, se eu der aqui um ponto, eu consigo acessar o elemento dele. E dentro do próprio elemento, eu consigo enviar comandos de teclado utilizando o método sendCase. Então, após eu adicionar o valor de texto cotação Bitcoin, eu quero, no meu próprio elemento, mandar o comando sendCase, que é para mandar teclas. E eu vou mandar a tecla aqui, case.enter. Beleza? Aqui está dando erro porque não é, por padrão ele está trazendo a biblioteca aqui do Windows Forms, só que aqui nesse caso não é essa. É a biblioteca do Selenium. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para importar aqui. Ah, melhor. A gente não precisa botar o case, não. Posso colocar assim, entre aspas, dupla. Enter. Eu acredito que vai funcionar. Prontinho. Depois que ele fizer isso, a gente só precisa ler esse valor que está aqui na tela. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na estante. Clicar com o botão direito, inspecionar, e ele vai me mostrar a posição exata de onde está o botão. Esse elemento ele não tem name, não tem ID. A gente vai estar utilizando aqui então o XPath, tá? Para poder obter esse campo. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima, eu vou em cópia, e vou selecionar aqui copiar XPath, beleza? Isso aqui ele vai me trazer como se fosse o esqueleto, né, do HTML até chegar nesse campo. Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma variável chamada cotação e vou usar o método do Waze Automation getValue, obter valor. O tipo do elemento vai ser o XPath e o elemento que eu vou obter o texto é esse daqui. Basicamente o XPath que eu copiei lá na página web. Então ele traz aqui como se fosse um esqueleto, né, da página, mostrando que ele está ali na div 3, depois vai para div 2, spam 1, e eu já tenho aqui o valor aqui dentro. Eu vou mudar de cotação, na verdade vou botar o response, que como eu disse, ele não retorna necessariamente o valor, ele retorna esse objeto, né, o WazeReturn.web. Eu não vou obter dentro desse if, né, eu vou obter do lado de fora. Como é que vai ser a regra de negócio, tá? Se eu não tiver um driver, ele inicia o navegador, acessa o site do Chrome e pesquisa. Mas se eu já tiver um drive, se ele já tiver pesquisado, eu não quero que ele faça tudo isso de novo. Então eu vou botar um else aqui, que ele vai fazer o seguinte. Ele vai dar um refresh na página e depois ele vai ler o valor que está ali, beleza? Então, se ele não tiver, ele cria. Se já tiver, ele só dá um refresh na página. Como é que a gente faz isso? Tem diversas formas. Eu vou utilizar um aqui que eu acho que eu ainda não mostrei no canal, que é o Execute Script. É a possibilidade da gente enviar comandos de script, os comandos de JavaScript, de jQuery, para a página web. Então vamos lá. Então eu mandei aqui o Execute Script. E o script que eu vou mandar é um script de JavaScript, que é o location.helloworld. E ele vai dar meio que um F5 lá na tela para poder atualizar o resultado. Feito isso, eu vou chamar o meu método aqui, o waiting.for_logic. Isso aqui é para carregar, esperar a tela carregar, né? Assim que a minha tela carregar, ele faz a leitura aqui. Então, por fim, eu vou pegar aqui a minha cotação, né? Porque como eu estou trazendo aqui um decimal, o meu response aqui, o response.value, que é o valor, ele só retorna uma string. Então, eu preciso converter isso aqui em um decimal. Então, eu vou converter. Depois eu vou explicar por que eu estou usando o decimal, né, ao invés de string mesmo. Response, que é o que ele pegou lá, value. E retorno isso aqui na tela. Prontinho, o nosso robô de obter cotação aqui está preparado, né, para rodar. Olha o tanto de código que a gente utilizou aqui, né? Poucas linhas de código, inclusive dá para a gente reduzir ainda mais aqui, né? Eu posso colocar assim o else, né? E aqui eu já posso colocar o retorno direto, para a gente ter menos linha de código. Show de bola. Prontinho. Agora a gente vai chamar isso aqui na tela, tá? A gente vai chamar aqui no meu front-end. Antes de fazer isso, eu quero adicionar mais uma propriedade aqui, mais uma ferramenta. Que é uma ferramenta bem legal chamada Notify Icon.
Cadê? Deixa eu procurar ela aqui. Não estou achando, vou digitar aqui. Notify Icon. Essa ferramenta ela é aquele sistema de notificação do Windows, né? Ele vai apresentar um balãozinho aqui embaixo. E eu particularmente acho bem legal também para a gente poder receber essa notificação, tá? Então vou mudar aqui a propriedade, vou alterar o nome dela só para Notify. E vamos começar a fazer a implementação aqui, tá? Então aqui iniciar robô de leitura, a gente vai chamar o nosso método para startar o robô. Então vamos lá, eu vou chamar aqui o meu Bitcoin, para a gente testar, né? Bitcoin, como é o nome aqui? Bitcoin Driver. A gente vai instanciar essa variável aqui na tela. Vou importar ele aqui. Vou pegar aqui o valor da cotação, obter cotação. E assim que ele obter o valor da cotação, eu quero já mandar a notificação lá na tela, né? Que a gente vai chamar o nosso notify. Show balloon tip, que é aquele balãozinho que fica aqui ao lado. Ele pede alguns parâmetros, que é o quanto tempo ele vai ficar ali na tela. Vou botar só 5 segundos. Qual é o título? Vou botar aqui um opa. A mensagem, né? Tá aqui o valor do Bitcoin está de... E aí eu vou concatenar aqui com cotação, .toString, né? Tem que converter para string. E o ícone que eu vou estar utilizando, vou utilizar um ícone aqui de aviso. Beleza? Então vamos testar aqui, vamos ver se ele vai funcionar aqui tranquilo, pelo menos essa parte. Vamos lá, vou clicar aqui. Olha que chatice aqui, ó. Eu boto o mouse e ele fica apresentando uma corzinha no fundo, né? A gente vai ajustar isso aqui também para tirar essa cor. Cliquei aqui no meu botão, iniciar robô de leitura. Olha, já abriu o navegador, acessou o Chrome. Cotação do Bitcoin. Eita, ele acabou colocando o texto Enter. Não vai ter jeito, a gente tem que colocar lá a nossa biblioteca para dar Enter. Então, vamos lá, né? Como é que a gente faz isso? Vou aqui no meu driver. Então, vou tirar aqui o Enter. Ele não funcionou, ele mandou o texto Enter. E vou chamar aqui o Open, que é a biblioteca do Selenium. By. Vai ser by. Não, .keys. .keys. E aqui eu tenho a Enter. Pronto. Agora ele vai funcionar. Aquele jeito lá realmente não funcionaria não. Vou dar mais uma vez. Esse é o robô de leitura. Abre o navegador. Aí cotação Bitcoin. Isso aí ele está indo sozinho. Ó. Está indo sozinho aí. Ó. Pegou o texto ali. Não fez mais nada. Deu erro. Fez o que aqui agora? Vamos fazer o seguinte. A gente não está conseguindo ver o que ele está fazendo. Eu vou debugar linha a linha aqui para vocês entenderem o que é que está fazendo, tá? Então vou botar um pause break aqui, tá? Aqui na parte do lado. Muito simples, você só clicar nessa barrinha aqui, ele mostra. Ou você pode chegar na linha e apertar F9. E aí ele coloca também um pause break. E aí a gente vai conseguir debugar linha a linha agora para ver o que é que o robô está fazendo. Esse é o robô. Então vamos lá, ele não tem nenhum drive, vai iniciar o navegador. Vou jogar aqui o navegador para o lado, para a gente acompanhar aqui o processo do robô. Então, ele vai navegar aqui ao Chrome, beleza, está navegando lá. Vai mandar aqui o comando de cotação, Bitcoin. Perfeito. Espera carregar a tela. Obtenha o texto aqui, né, que é a mensagenzinha que está aqui dentro. Vamos ver o que é que ele retornou aqui. Ele pegou a mensagem aqui, 97.218,82. Beleza. E ele já trouxe aqui na tela. Só não mandou a notificaçãozinha aqui no lado, tá? Porque precisa fazer uma configuração. Então, o que a gente precisa fazer, tá? Ao iniciar minha aplicação, eu preciso definir alguns parâmetros para o meu Notify, tá? Então, eu preciso dizer qual é o nome dele, o texto, eu vou chamar de Bitcoin. Se ele vai ficar visível, senão realmente ele não vai apresentar aqui. E aqui eu estou colocando também algo a mais, que é o ícone, que ele vai estar utilizando ali embaixo. Vai ser o próprio ícone aí da aplicaçãozinha. Ele fica geralmente aqui embaixo, beleza? Então deixa eu ver se ela funciona agora. Esse é o robô. Tira aqui. Olha, já apareceu aqui, ó. Opa,
o valor do Bitcoin está de 97,218 centavos. Mesmo valor que está aqui. Prontinho, como é que a gente vai fazer agora para esse robô ele ficar monitorando o tempo todo, né? Senão ele vai ficar abrindo o navegador aqui e se eu estiver usando o computador eu não vou conseguir trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai alterar esse método de iniciar o navegador, tá? Eu quero que ele abra o Chrome de uma forma oculta. Ele não apresente para mim a interface gráfica. Ele faça um processo ali, mas eu não preciso ver o Chrome, senão ele vai ficar enchendo de aba aqui na minha frente. Então, como é que eu faço isso, tá? A gente vai alterar esse método aqui do Start Browser. Para isso, eu vou acessar aqui o método. Beleza? O Waze Automation ele é completamente aberto, então a gente consegue ver os métodos. Vou copiar aqui esse método e vou trazer aqui para o meu Bitcoin Drive. E aqui eu vou alterar algumas coisas, tá? Primeiro eu não vou precisar fazer esse switch case aqui, porque a gente só vai estar usando o Chrome. Então vou apagar esse switch case, esses outros browsers que ele tem aqui. Não precisa, deixar só o Chrome mesmo. E vou importar aqui as bibliotecas que ele está pedindo. Tenho que importar o Selenium. Prontinho. Beleza. E ao invés de eu chamar o da minha biblioteca web, eu quero chamar o que está aqui na página. Para isso, eu só preciso colocar um this aqui. E ele vai começar a utilizar esse Start Browser ao invés do que tem lá na web. E o que é que a gente faz para tentar, né, para ele ficar oculto? Muito simples, a gente só precisa adicionar um argumento a mais nas opções do Chrome. Então aqui no Chrome Option eu vou adicionar um argumento a mais, que é o argumento headless. A gente coloca traço, headless, e aí o meu navegador ele já vai ficar oculto, eu já não vou conseguir ver mais o meu navegador. Se você quiser ver, você só comentar essa linha aqui e ele aparece para você. Feito isso, eu quero colocar aqui para ele ficar percorrendo esse método o tempo todo, né? Ele vai indo ali em 10 em 10 segundos, ver quanto é que está o valor do Bitcoin e me mandar um alerta na tela. Para que eu veja o valor, se eu tiver do valor que eu queira, eu clique ali para fazer alguma compra, alguma coisa do tipo. Então, o que é que a gente vai estar fazendo, tá? Primeira coisa, eu vou transferir isso aqui para um outro método. Eu vou criar aqui um método privado. Eu vou chamar de Notify Bitcoin. Vou trazer esse cara para cá. Copiar aqui. Trazer para cá. Beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou iniciar o meu cara, mas aqui eu vou colocar um while. Que ele vai rodar infinitamente. Espera aí, infinitamente não vai parar nunca. Pode dar problema, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui em cima. Booleano, que eu vou chamar de allow robot. Por padrão, essas variáveis, quando a gente não define, ele já começa como false. Então, se o cara clicar aqui no meu start, eu vou setar ela como true. E ele vai continuar rodando aqui tranquilamente, beleza? A não ser em algum momento do meu código que eu sete essa variável como false, aí ele vai parar de rodar esse true. Isso aqui é legal. Então, beleza, ele vai obter a cotação. Se a cotação estiver certinho, ele vai mandar a notificação na tela. Vamos lá? Vamos ver se vai funcionar. Vou botar ele aqui. Só mais um detalhe. Eu vou colocar aqui também uma thread que ele vai aguardar, né? Sleep. Estava até me esquecendo disso. Timestamp from. Ele vai aguardar aqui 10 segundos. Não, 5 segundos. A cada 5 segundos ele vai lá, consulta e vai me mandar uma notificação aqui do valor do Bitcoin. Então vamos rebobinar aqui para ver. Então, iniciar robô de leitura. Vou botar rodando aí por trás, a gente não consegue mais visualizar, né? Vamos ver se ele vai funcionar. Ó, já me mandou aqui uma notificação. Agora, olha que negócio chato, tá? A minha aplicação aqui, ela meio que travou. Eu não consigo fazer nada, ó, porque ela está esperando o método terminar de rodar para que eu consiga interagir com a interface. Isso aqui não é legal. Então, como é que a gente pode tratar isso aqui, tá? Para que a nossa aplicação não fique travada ali o tempo todo. A gente consegue colocar esse método dentro de uma thread. E aí ele vai estar rodando ali em segundo plano.
que é o ideal, né, nesse caso. Mas como a gente trabalha também com elementos da interface gráfica, que é esse Notify, essa thread ela precisa ser chamada de uma forma bem específica, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, no momento de ele clicar aqui, eu vou chamar a minha thread, beleza? Aqui dentro eu já poderia colocar o nome do meu método e dar um start. Só que como eu trabalho com elementos de interface gráfica, que é o Notify, ele dá erro. Então eu preciso dar um new thread start. E aqui dentro desse thread start, eu coloco o meu método Notify icon. Agora vamos ver aqui, vou rodar novamente. Clicar aqui. Pronto, ó, minha aplicação não trava mais, né? Como estava, não estava conseguindo minimizar, não estava conseguindo fazer absolutamente nada. E o meu robô está rodando ali em background, ele está mandando aqui os alertas aqui, ó, dizendo quanto é que está o valor do Bitcoin, beleza? Vamos lá. Então vamos começar a montar uma série de negócio aqui bem legal. O valor do Bitcoin estava ali em 96.927.972. O que é que eu quero fazer aqui? Vou botar se o valor da cotação for menor ou igual a 97.000, eu quero que ele emita para mim esse aqui, certinho? Prontinho. Então ele não vai ficar mais mandando a mensagem toda hora, só quando tiver dentro desse valor aqui, que ele vai mandar o alerta para mim, né? Eu quero comprar só quando estiver abaixo desse valor. Quando estiver abaixo desse valor, eu vou lá no meu sistema e vou fazer a compra do Bitcoin. E aqui no botão de compra Bitcoin, a gente vai chamar, né, a nossa página web, e aí eu vou até criar aqui um outro método aqui dentro, que eu vou chamar de comprar Bitcoin. Beleza? Então esse método aqui vai ser algo parecido com o outro. Eu vou iniciar o browser, só que esse aqui eu quero visualizar, né? Eu quero ver a compra, porque mexe com dinheiro, então eu quero fazer o processo manualmente. A única coisa que eu vou fazer é abrir o navegador, acessar até a página lá do mercado Bitcoin, vou pegar aqui o link, e eu quero logar na conta, tá? Deixa eu acessar aqui para a gente poder inspecionar os elementos da página. Então eu quero que ele acesse aqui, ele preencha aqui o CPF, a senha, e clique em entrar, e aí eu faço o processo todo manual, tá? Eu só quero que ele automatize isso. Se você quiser automatizar todo o processo, não tem problema também. Você consegue fazer todo tipo de automação só inspecionando os elementos da página e dizendo o que é que o robô tem que fazer, beleza? Então ele vai vir aqui, eu vou inspecionar esse cara aqui. Bom, ele tem um ID, tá? O ID é esse aqui, ID é CPF CNPJ. E a gente vai mandar os comandos por esse ID, beleza? Então vamos lá, eu vou aqui chamar o meu assigned value, ID e o valor do cara lá, que é esse aqui. E eu vou botar um CPF doido aqui, tá? Não tenho conta nesse negócio, então só para a gente poder testar mesmo, para vocês verem o que é que dá para fazer com automação. E eu também vou mandar o comando lá da senha. Deixa eu ver aqui. Vou clicar aqui na setinha, vou inspecionar. Me dê password. Vou copiar aqui. Destaque type, elements, ID. E aí eu vou botar uma senha doida aqui. Isso aqui ele não vai logar, né? Eu vou botar aqui até para ele mandar um comando de enter. Mas só para vocês verem aí o funcionamento da automação. Copiador daqui de cima. Prontinho. Então, quando o cara clicar lá naquele outro botão, que é o botão de comprar, vai chamar novamente aqui o Bitcoin e vai rodar o método comprar Bitcoin, beleza? Eu quero também que depois que ele faça essa compra, eu vou botar aqui uma thread para ele aguardar uns 5 segundos e ele feche o navegador, para não ficar ali com o navegador aberto. Tranquilo? E no momento de eu clicar na compra, eu também não preciso que ele fique percorrendo mais lá a minha API. Então eu vou pausar o outro robô lá. Então esse allow robot, eu vou colocar aqui um igual a false. Ele vai sair desse while, tá? Como eu devo limitar ele como false aqui. E aqui embaixo eu vou chamar aqui o bitcoin.close browser. Para encerrar o outro lá também, para não ficar em segundo plano rodando.
Então nosso robô já está quase pronto, né? Acredito que já está pronto, vamos rodar aqui para ver. Então vamos lá, vou iniciar o robô. Beleza, o robô está rodando, está fazendo o processo lá, estou aqui trabalhando, de boa. Não pensa aqui não. Provavelmente o valor ainda não está nesse, será? Vamos botar aqui o pause break. Quanto é que está o valor? Ixi, o valor tá, já aumentou. Estava 96 na estante, vou colocar aqui 98, senão a gente não vai conseguir testar. Então botei 98, alterei aqui, rodei. Olha, o valor do Bitcoin está em 97. Bom, quero comprar agora? Ainda não, deixa rodando aí. Aí quando vai ver, vou fechar esse navegador aqui. Chegou no valor que eu quero, beleza. Então vou clicar aqui em comprar Bitcoin. Ele vai pausar o outro robô, ele não vai ficar mais querendo comprar e fazer nada. E vai iniciar o novo aqui agora. Eita, deu erro. Pessoal, eu vou fazer diferente aqui, tá? Eu vou chamar aqui um novo web. Eu estou suspeitando que ele está rodando o Start Browser aqui da página. Então vamos fazer tudo aqui do zero. Tá? E aí ele vai ter tudo novo aqui, né? Para não ficar atrapalhando lá o outro robô, beleza? Então ele vai fazer isso aqui. E aqui mesmo eu vou até vir aqui no meu código, vou tirar esse Close Browser daqui. E aqui mesmo a gente faz o processo para encerrar o nosso navegador. Tá? Então eu só fiz essa pequena alteração aqui, que eu acho que ele está confundindo aqui com o outro. Então para a gente poder separar, eu instanciei um novo web aqui do Easy.automation, beleza? Então vamos lá, vou rodar novamente aqui para a gente ver o que ocorreu. A automação é assim, quando você está fazendo, vai surgindo um bocado de erro, a gente só vai descobrindo quando vai debugando. Vou clicar aqui em comprar Bitcoin. Ele abriu aqui, vamos colocar aqui um lado do outro, beleza? Eu estou apertando aqui F10 para ele poder passar linha a linha. Eu acabei não explicando sobre isso, mas aqui tem até os comandos onde você consegue ir para cada passo, tá vendo? Você clica nesse carinha aqui, ou você pode entrar dentro do método apertando F11, ou clicando aqui em cima, ou apertar F10 e clicar aqui nesse comando aqui, beleza? Vamos voltar aqui. Então vou apertar aqui F10, ele colocou ali a senha tranquilo, mas na hora de colocar o password, vamos ver o que foi que aconteceu. Botou o password, deu Enter, ele não tem conta, né, para isso, e aí ele aguarda 5 segundos, pronto, é como se tivesse feito a compra, né? Vou clicar de novo aqui para ver se vai, agora sem as mãos, deixa ele rodar lá. Chegou ali, preencheu para mim, aguardou, pronto, logou. Aí vamos supor que ele fizesse a compra aí, ou fizesse qualquer outra coisa. Encerro o navegador. Não quero mais comprar, posso vir aqui no meu sistema e clicar aqui no meu botão de iniciar robô de leitura. E ele vai começar a trabalhar em background para mim, tá? Vamos só fazer um ajuste no layout aqui, eu acabei falando no início do vídeo e não fiz, que é para remover esse hover, né? Quando a gente coloca o mouse em cima, ele fica com aquele fundo. A gente vai aqui em propriedades. E aqui no meu Flat Appearance tem aqui o Mouse Down, Back, Color e Over. É só selecionar aqui a cor e a gente vai colocar o Web transparente. E ele não vai botar cor nenhuma. Vamos lá? Vou rodar novamente aqui o nosso sistemazinho. Prontinho, agora quando eu coloco o mouse ele não fica mais aquele fundo cinzento, né? Bom pessoal, esse foi um vídeo para a gente poder trazer mais coisa de automação aqui para o canal, tá? Eu vou estar preparando em breve para vocês aí uma série de vídeos explicando passo a passo o que é feito para uma automação, né? Como montar arquitetura, como preparar um banco para um robô, como você sobe esses robôs no ambiente. Então, se inscreva no canal que em breve a gente vai estar vindo com mais conteúdos, beleza? Valeu, galera!